E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel: não chegareis a elas. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Fez o que era mau aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanaser, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e pagava-lhe tributos. Porém o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava tributos ao rei da Síria cada ano, como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e o aprisionou na casa do cárcere. Porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Síria e fê-lo habitar em Aia e em Abor, junto ao rio de Gozã e nas cidades dos Medos. Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, o que fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos dos reis de Israel que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E levantaram para si estátuas e imagens do bosque, em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Fizeram coisas ruins para provocar o Senhor a ira. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhe dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai-vos os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. E rejeitaram os seus estatutos e a sua aliança que fizeram com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles. Seguiram a vaidade e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, dos quais o Senhor lhe tinha ordenado que não as imitasse. Oremos. Ah, Deus, como nós cantamos, ser presente aqui, Senhor, entre nós. Ser presente, ó Pai, para nos confrontar com a sua palavra. Deus, nesse momento, ela é aberta. O meu pedido a Deus é que ela faça aquilo que ela se propõe a fazer. Que a tua palavra, Deus, possa, nessa noite, nos consolar, nos edificar e possa trazer para nós a exortação para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, Senhor. Que nós não sejamos cristãos paralíticos, estáticos, cristãos, Pai, que não crescem com deformidade. Ajuda-nos, Senhor, a te amar verdadeiramente, não com palavras de lisonja, palavras bonitas, mas em ações. Por favor, ó Deus, o meu pedido nessa noite é tão somente que o Senhor nos cutuque com a tua palavra e que o Senhor nos faça sair daqui, Senhor, com uma verdadeira e profunda reflexão. Eu te peço, Senhor, pelos méritos e no nome de Jesus Cristo. Amém. O título dessa mensagem é uma pergunta: convencidos ou convertidos? O que nós somos? Como nós levamos a nossa caminhada cristã? Levamos ela, de fato, como verdadeiros convertidos ou apenas fomos convencidos
porque ouvimos uma pregação, lemos um texto bíblico, alguém comentou e falou alguma coisa do Evangelho para nós, fomos convencidos, mas as nossas atitudes permanecem as mesmas diante de termos supostamente nos convertido. Essa é uma mensagem que eu pensei ser pertinente nos dias de hoje, porque há muitos que se chamam cristãos na fala, mas que não vivem na prática. Há muitos que você perguntar para eles, qual é a sua religião? Aí ele vai dizer, evangélico, católico, e vai dizer uma série de igrejas que ele faz parte, resumindo, dizendo-se cristão. Mas quando você faz uma análise da vida daquela pessoa, você fica escandalizado. Por que você fica escandalizado? Porque não tem nada de cristão ali. Apenas uma fala, e alguns que têm as atividades na igreja, possuem até seu labor, sua atividade na igreja, praticando, às vezes da melhor maneira, prega bem, arruma bem, canta bem, e transparece ser uma pessoa espiritual. Mas quando você faz uma profunda análise de quem é, você fica envergonhado. Você fica triste, você fica escandalizado pensando, como que pode uma pessoa dizer-se cristã vivendo do jeito que ela está vivendo? Na Bíblia, nós temos alguns exemplos de pessoas que claramente falavam uma coisa, se mostravam uma coisa, mas que na verdade não era nada daquilo que se falava. Por exemplo, Paulo vai escrever para Timóteo dizendo, tem aparência de piedade, mas negando o seu poder. Quando diz que eles têm a aparência de piedade, significa que eles pareciam ser pessoas devotas, pareciam ser pessoas dedicadas, tinham uma aparência. Quando você fazia uma análise da aparência daquela pessoa, de como ela estava vestida, de como ela falava, em determinados momentos, como ela se comportava, você dizia, é servo de Deus. Você dizia, é cristã. Mas uma análise profunda dizia deles que nada tinha a ver com ser pessoas piedosas. Nada tinha a ver com ser cristão. Era apenas uma aparência. Era apenas uma roupa que conseguia enganar aqueles que estavam na igreja, conseguia iludibriar aqueles que estavam no mundo, mas Cristo sabia, Deus sabia, e outras pessoas sabiam que era apenas uma roupa, apenas uma aparência. Nada tinham de cristianismo. Jesus mesmo, nos evangelhos, confronta os fariseus e os hipócritas, falando que eles eram sepulcros caiados, que por fora eles eram belos, bonitos, mas por dentro estava cheio de rapina, estava cheio de lixo, ou seja, eles se mostravam religiosos, se mostravam devotos da lei, se mostravam verdadeiros judeus, por fora. Mas por dentro, as intenções dos seus corações eram más. O que existiam dentro deles era o pecado, eram os erros, as injustiças, era o que existia dentro deles. Mas o povo olhava para eles como religiosos, mestres da lei, rabi, pessoas dignas de você imitar, mas mal sabiam que era apenas uma capa. Nada tinha de verdadeira conversão, nada tinha de ter abraçado verdadeiramente o judaísmo, apenas para iludibriar e enganar as pessoas. No último livro da Bíblia, em Apocalipse, Jesus pede para escrever para a igreja de Laodiceia, dizendo que ele estava a ponto de vomitá-los da sua boca. Por quê? Porque eles não eram nem frios e eles também nem eram quentes. Eles eram pessoas mornas. E aquele estado que essa igreja se encontrava causava enjoo
e vontade de Cristo vomitar. E eu imagino que você já deva ter comido uma comida estragada, ou uma comida que não te causou bem. E quando você come essa comida ruim, que não te causa bem, você fica com aquela dor no estômago, com aquela sensação ruim, a boca salivando, aquela vontade que só melhora depois que você coloca para fora. Depois que você vomita e você coloca para fora, aí você se sente mais aliviado, aí resolve o problema. Era o que essa igreja estava causando em Cristo. Não estava causando bem. Não estava causando bons sentimentos. Deus não estava olhando com maus olhos. Ele estava com aquele mesmo repúdio, aquele mesma dor que você tem quando você está enjoado e precisa colocar para fora. E era o que Cristo queria fazer naquele momento com aquela igreja, colocar para fora. Ele não estava satisfeito, ele não estava desejoso, ele não estava aplaudindo aquela igreja, ele estava enojado daquela igreja. E é este o sentimento que Cristo tem com todos aqueles que foram convencidos, mas que na verdade não foram convertidos. Com todos aqueles que são religiosos, mas que não são verdadeiramente convertidos. Tem atitudes religiosas. Parece ser religioso, parece ser cristão, mas na verdade é um falso convertido. E é isso que causa em Cristo esse desejo de vomitar. Uma pergunta: o que então demonstra que uma pessoa é verdadeiramente convertida? Como que vamos olhar para uma pessoa, ou como Cristo olha para uma pessoa e julga? Essa pessoa realmente é convertida. Essa pessoa realmente pertence a mim. Cristo nos ensinou que para se analisar uma árvore, basta olhar para os frutos. Os frutos vão mostrar quem de fato é aquela árvore. Então, os frutos, as nossas atitudes, o que nós fazemos, seja abertamente ou secretamente, mostrará quem de fato nós pertencemos, se a Cristo ou se ao diabo. Não existe um lugar neutro. Não pertenço nem a Cristo, eu também não pertenço ao diabo, eu pertenço a mim mesmo. Não existe. Ou você pertence a Cristo, ou você pertence a esse mundo, ao diabo, os quais a condenação já foi sentenciada. Ou um ou outro. Então, os frutos revelam quem nós somos. E esse é o chamado para nós nessa noite. Quais são os frutos presentes na sua vida? Todos frutificam. Todos têm atitudes, todos têm obras boas ou obras más. E essas obras que fluem da nossa vida, que saem da nossa vida, mostram verdadeiramente quem nós somos. Portanto, ir ao culto, todo domingo, dia de semana, usar jargões evangélicos, paz do Senhor, meu irmão, Deus abençoe, e aí varão, só vitória, não significa que eu seja um verdadeiro convertido. Isso é apenas uma aparência de alguém que faz parte de um lugar, que congrega em um determinado espaço, mas não significa que é um verdadeiro convertido. Porque eu posso simular estas coisas, assim como os fariseus simulavam. Eles tinham uma aparência, uma vestimenta, carregavam filactérios, mas nada tinham a ver de fato com Deus. Apenas se mostravam. E estas coisas apenas mostram que pertencemos a um lugar, não necessariamente pertencemos a Cristo. O choro no momento de ouvir a palavra de Deus, eu fui tocado pela palavra, eu fui tocado, excelente pregação, não significa que você é cristão de fato. Vai se demonstrar depois da mensagem. Se você ouviu uma pregação, uma mensagem, e aquilo te tocou, de fato você vai viver conforme aquilo que você ouviu. Agora, se você faz o oposto, se você ouve uma mensagem
que não se deve mentir, mas sai dali mentindo, apenas foram palavras que tocaram o seu emocional, mas não tocaram o seu espiritual. Você continua do mesmo jeito, da mesma forma. Ou seja, apenas fui emocionado, o culto foi muito bom, maravilhoso, mas isso não mostra que de fato você se converteu. Você foi convencido. Ele falou bem, ele mostrou argumentos, pareceu verdadeiro, mas não fez nenhuma aplicação na sua vida. Você continuou do mesmo jeito. Então, todas essas coisas são meras aparências e mostram para a pessoa que nós pertencemos a uma igreja, que somos evangélicos e podemos nos sair bem diante das pessoas. Mas o que importa, presta atenção, o que importa não é se nós somos aprovados pelos homens. Não é se os homens olham para nós e dizem, olha, você realmente é um cristão. Olha, você realmente é... Isso não importa. O que importa é se Cristo nos aprova. O que importa é se no dia do juízo final nós vamos receber servo bom e fiel. Porque muitos naquele dia vão ter muitas aprovações dos homens. Muitos homens aí aplaudem pregadores, aplaudem os cristãos, os evangélicos que são da igreja. Veja, eles ajudam muito as pessoas, fazem muitas obras sociais. Olha como aquele pregador fala muito bem, prega muito bem. Mas é possível que naquele dia ele receba, não te conheço. Porque ele buscou a aprovação dos homens. Sua pregação focou na aprovação dos irmãos, mas não na aprovação de Cristo. Suas obras foram para a aprovação das pessoas, mas não a aprovação de Cristo. E o que importa para nós é a aprovação de Cristo. Pouco importa o que os homens falem, seja bom, seja mal, o que importa é o que Cristo pensa sobre nós. E é isso que vai determinar se somos salvos ou não. O que Cristo acha. O que o homem diz, pouco importa. O que eu penso é que Cristo, o que eu quero dizer é que Cristo, o que Cristo pensa sobre mim, isso é o que é realmente importante. Portanto, o que é uma conversão? O que significa eu me converter? Conversão é uma mudança radical e imediata de direção. Você está indo num caminho, numa direção, num propósito. Me converti, eu mudei de direção, eu mudei de caminho, eu mudei de propósito. Então, eu não fico negociando, eu não fico justificando, eu não fico barganhando. Eu tão simplesmente largo o que eu estou fazendo, paro de ir para onde eu estou indo e mudo de direção. Então, aquilo que me agradava, aquilo que eu gostava, eu paro de fazer, eu paro de perseguir e eu vou seguir em outra direção. Existe uma grande diferença entre ser convencido e ser convertido. Existe uma grande diferença. O convencido é aquele que você vai pregar o evangelho, falar de Cristo, ele vai entender. Ele sabe que Deus existe, ele sabe que Cristo veio para morrer pelos seus pecados, ele sabe que precisa ir à igreja, ele sabe que precisa ler a Bíblia, ele sabe que precisa orar, mas os seus velhos hábitos continuam. Ele sabe de muita coisa, mas ele continua do mesmo jeito. Ele foi convencido. Ele se convenceu que precisa de Cristo. Se convenceu que a Bíblia é a palavra de Deus, mas a sua velha vida continua. E qual é a diferença para o convertido? O convertido sabe de tudo isso. Ele sabe que precisa cultuar a Deus, ele sabe que Deus existe, ele sabe que Cristo veio, mas a diferença é que a vida dele é transformada. Existe uma profunda mudança na sua vida. Antes ele mentia, ele adulterava, ele fornicava, ele fazia um monte de coisa errada. Quando você olha para a vida dele, você toma um susto de tamanha mudança. E você vê, de fato, ele foi convertido. Agora, o que o texto que nós lemos em 2 Reis
capítulo 17, tem a ver com o que nós estamos comentando aqui, sobre ser convertido ou não. O que isso tem a ver? Vamos analisar aqui 2 Reis, capítulo 17, o texto que nós lemos. Aqui, pelo exemplo de Israel, vamos ver algumas atitudes que mostram que, apesar de Israel levar o nome de Israel, não viviam como verdadeiros israelitas. Apenas tinham um nome. Pertenço a Israel, meu pai é Abraão, Isaac, mas apenas o nome. Eles tinham atitudes que ficava claro que Deus não se agradava. Primeiro, versículo 7, 11, 12 e 16, final do versículo 7 diz: e temeram a outros deuses. Versículo 11, queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara diante deles. Versículo 12, serviram a ídolos, dos quais o Senhor dissera, não fareis estas coisas. E versículo 16, deixaram os mandamentos de Deus e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, que adoraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Primeira atitude deles, a idolatria. Eles foram ensinados por Deus de que eles não deveriam adorar outros deuses, não fazer imagem de escultura, nem que há no céu, nem que há na terra, nada, apenas adorar um único Deus. E o texto aqui revela que eles trocaram a adoração a Deus por adoração, aqui diz, 2 bezerros, a Baal, fizeram imagens de escultura. Então, eles criaram ali os seus deuses, pegaram deuses, importaram deuses de outras nações e começaram a adorar, começaram a servir, se aquilo ali fosse o próprio Deus deles. E a palavra idolatria, ela vem, é uma palavra grega. Latria vai vir do grego de adoração, reverência, exaltação. E a palavra ido, do grego, é imagem, forma, um corpo, algo que você vai adorar, se prostrar. Eu sei que a maioria, não todos, mas a maioria dos evangélicos classificam os católicos como idólatras. É a primeira coisa a se pensar num católico. Os católicos são idólatras, eles adoram Maria, eles adoram os santos, eles adoram isso, eles adoram aquilo. Mas acredito eu que os maiores idólatras que existem não são os católicos. Não. São os evangélicos. Eles são os maiores idólatras que existem. Por quê? Porque eles, apesar de não adorarem algo físico, uma estátua, uma foto, uma imagem, mas eles adoram outras coisas que não necessariamente é Deus, o único e verdadeiro. Você já ouviu alguém dizendo para uma outra pessoa que está procurando uma igreja, dizendo assim, olha, procura uma igreja que você se sinta bem, uma igreja perto da sua casa, que você vá lá cultuar, que você se sinta bem. Aí aparece o outro. Vem na minha igreja, aqui nós temos atividade para a terceira idade, aqui nós temos atividade para os jovens, aqui nós temos atividade para os adultos, aqui nós temos berçário, aqui nós temos quadra de futebol, aqui nós temos show, aqui... Quem que está no centro? É Deus? Quem é que está sendo cultuado nesse lugar? É Deus? Tenho certeza que não. Porque quando você diz, procura uma igreja que você se sinta bem, quem que está sendo adorado e cultuado? O homem, não é Deus. Ninguém diz, olha meu irmão, procura uma igreja que Deus se sinta bem.
Procure uma igreja que a palavra de Deus seja honrada, seja praticada. Não, procure uma igreja que você se sinta bem. Aí está lá, igreja fulano de tal, a igreja da família. Que família? É a igreja de Deus. Mas não, aqui é a igreja da família. Por isso, Deus não tem sido adorado. O homem, muitas vezes, no meio da igreja, ele tem sido adorado, cultuado. Pega os hinos que foram compostos hoje, ultimamente. O que tá lá na letra do hino? A glória a Deus? O que está lá no hino da letra? O louvor a Deus? A exaltação a Deus? Ou o que está lá no centro é o homem? É você. Deus vai mover céu e mar por causa de você. Deus vai matar os inimigos, vai fazer por causa de você. Você vai vencer. Você vai superar. Você vai atravessar o mar vermelho. Você vai vencer o vale dos ossos secos. Você. Quem é que está sendo cultuado aí? Deus. Você pega igrejas e cultos onde tem um dia específico de expulsão de demônio. Aquela música aterrorizante, e a pessoa fica lá naquele clima, aí de repente começa, um grita aqui, outro grita ali, e começa aquela sessão de expulsa demônio. Termina o culto. A pessoa vai para casa temendo a quem? A Deus ou ao diabo? Depois de tanto medo, depois de tanto desespero, ela sai daquele culto temendo o diabo, mas não temendo a Deus. As Escrituras são claras em dizer: não tema aquele que mata o corpo, mas aquele que mata tanto o corpo quanto a alma. Ou seja, temer a Deus. O diabo nada faz com a nossa alma. Pode fazer com o corpo, como fez com Jó. Machucou, feriu, mas nada fez com a sua alma. Então, tema a Deus. Mas a pessoa sai desse culto com medo do diabo. A pessoa, muitos evangélicos, passam do lado de uma macumba, de uma oferenda ali, com medo, com receio. Alguns até, dá licença. O que é isso? Está temendo a Deus ou está temendo o diabo? Então, quem que está no culto? Quem que está sendo adorado? De fato, será que eu sou um idólatra? É uma pergunta. E muitas outras coisas são consideradas idolatria. Para muitos. O trabalho para muitos é uma idolatria. Eu trabalho demais, eu penso muito no trabalho, eu tenho medo de perder o meu trabalho. Eu preciso chegar mais cedo, eu preciso sair mais tarde, eu preciso dar o meu máximo aqui. Não, eu chego em casa, eu não consigo ler, eu não consigo orar, não consigo... Não, mas o meu trabalho, eu trabalho com afinco, com dedicação. O que é que está em primeiro lugar na sua vida? Deus ou o trabalho? Responda por si mesmo. O que é que está em primeiro lugar na sua vida? Se você tem muito tempo para o trabalho, disposição, energia, compromisso, mas com Deus está morto, mostra para mim. O que está em primeiro lugar na sua vida? É o trabalho. É o trabalho. Família. Para muitos, o que está em primeiro lugar é a família. Eu tenho que passar muito tempo com a minha família, eu tenho que estar viajando, passeando, investindo na minha família. Não, irmão, mas e as almas? Não, mas a primeira coisa é a minha casa, são os meus filhos. Depois, o que é isso? Responde, seja honesto. É a família. E para muitos, o marido, a esposa, os filhos estão em primeiro lugar no coração. A pessoa ela não consegue suportar a ideia de perder a sua família pela causa do reino. Causa pavoro, causa ansiedade, tristeza, depressão. Porque se pensar na hipótese de que vai perder o filho, a esposa, o marido, quem quer que seja, pela causa do reino, chega a ser até blasfêmia. Não, mas será que isso é a vontade de Deus? Será que realmente Deus quer isso? Quem que está em primeiro lugar?
A família está em primeiro lugar. E muitas outras coisas nós poderíamos listar sobre exemplos de idolatria. E você pode refletir e analisar o que ocupa mais o seu coração. O que você fica pensando mais? Às vezes, o que é a idolatria do homem é o seu próprio corpo. O seu próprio corpo. Aí está lá, não, a gente tem que tomar cuidado com a alimentação. Porque senão a gente vai morrer e tem que tomar cuidado, não pode sair meio-dia, 1h no sol não, câncer de pele. Cuidado com refrigerantes, cuidado com isso, porque isso aí causa câncer. Isso aí é um problema. Aí fica com tanto medo, com tanto receio, desesperado. Irmão, tem que ir lá visitar uma família. Não, mas não tem como ser mais tarde não, o sol está muito quente. O que é isso? Idolatria do próprio corpo, com medo de pegar sol quente, porque talvez dá câncer. A preocupação consigo mesmo. Não, o meu corpo, eu tenho que tomar cuidado com isso, tenho que tomar cuidado com aquilo, porque se eu morrer, e se acontecer alguma coisa comigo, como é que vai ser? Mostra que você é amante de si mesmo. Por quê? Porque está muito preocupado consigo mesmo. Preocupa-se muito consigo e preocupa-se nada com a causa do reino. Primeiro lugar, eu. Segundo lugar, eu. E terceiro lugar, eu também. Então, a idolatria, ela é mostrada e revelada aquilo que está mais presente no nosso coração. Quando você acorda, você pensa em quê? Qual é o primeiro pensamento que vem na sua cabeça? Durante o dia, quais são os pensamentos que vêm na sua cabeça que você fica ali pensando, matutando? Quando você vai deitar a cabeça para dormir, quais são os pensamentos que vêm na sua cabeça? Estas coisas mostram quais são os nossos ídolos escondidos no nosso coração. Será que quando nós acordamos, durante o dia, quando vamos dormir, estamos preocupados que a glória de Deus não tem sido dada a Ele? Como David Brennan descreveu, que os homens não dão glória a Deus como deveria. Será que chegamos nesse nível, nesse patamar? Ou será que nós adoramos, nos preocupamos, idolatramos outras coisas, que não é o louvor a Deus? Número 2, versículo 8. E andaram nos estatutos das nações, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos dos reis de Israel, que eles fizeram. Segunda coisa, o que eles fizeram? Andaram nos estatutos das nações. Deus havia expulsado todas as nações e disse a eles: não se misture, não se envolva, não pratique o que eles praticam. E o que eles fizeram? Olharam para estas nações e começaram a imitar o que eles faziam. Começaram a achar, mas isso parece interessante, isso parece bom, isso parece legal, isso parece que dá certo, isso parece que a gente talvez possa usar aqui no nosso povo para promover tal coisa. Começaram a olhar e começaram a imitar os estatutos, as leis, a forma de vida, começaram a fazer. E está tudo bem. E é a famosa frase que muitos cristãos repetem: não, mas isso não tem nada a ver. Não, você é legalista demais, você é radical demais, que é isso? Isso daí não tem nada a ver. E não tem nada a ver que Deus fez com que eles fossem exilados. E não tem nada a ver que fez com que eles perdessem a presença de Deus. É no seu nada a ver que você se afasta de Deus. E muitos hoje estão vivendo enganados, muitos hoje estão vivendo sem a presença de Deus, montados em cima do fundamento que não tem nada a ver. Não, irmão, isso aí não tem nada a ver. Qual que é o problema? Você vê problema em tudo.
E aí perde-se a presença de Deus. Romanos capítulo 12. Você pode, uma passagem bastante conhecida, mas lá é claro aquilo que Paulo diz sobre os ímpios, o mundo. Capítulo 12, versículo 1. Versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso está mais claro do que a luz que ilumina. Não sede conformados com este mundo. O que é não ser conformado? Não aceite. Não ache que está legal, não ache que está tudo bem, não ache bonito. Não se conforme. Mas muitos hoje estão olhando para o mundo com um brilho nos olhos. Estão olhando para o mundo achando que é bonito, que é legal o que eles estão vendo. Tanto que o mundo está invadindo a igreja e a igreja está aplaudindo, a igreja está rindo. Olha como é que está a igreja nesses últimos anos. A igreja está aplaudindo, a igreja está rindo. E muitos ainda têm a audácia de dizer: estamos enfrentando um avivamento. Só pode ser uma piada. Que avivamento é esse que nós estamos enfrentando? Se o mundo está entrando dentro da igreja. O mundo nada tem para oferecer para a igreja. Aliás, tem uma coisa para oferecer à igreja: a condenação eterna. É isso que eles têm para oferecer. Fora isso, o mundo não tem nada para oferecer. Por isso, ver vídeos no YouTube, ficar vendo shorts no Instagram, além de perder tempo, eu continuo e fico rindo de um monte de mundanos, enquanto eu deveria chorar pela alma deles. E eu estou lá, rolando, estou arrastando para cima e rindo das besteiras e das baboseiras que eles colocam. Rindo que pessoas estão indo para o inferno. Portanto, eu também sou digno do inferno, como eles também. Porque aquele que ri de alguém que está indo para o inferno, merece também o mesmo lugar. Aquele que não tem a piedade, a compaixão, e que não dobra os seus joelhos e diz: Senhor meu Deus, esta alma está blasfemando o teu nome, esta alma está divertindo pessoas com o pecado. Salve a Deus, liberta a Deus. Se eu não tenho essa atitude, eu mereço o mesmo lugar que eles. O grande problema nosso é que o mundo, para nós, virou um parque de diversões, um local atrativo, onde eu olho com locais de divertimento. Eu não olho com os mesmos olhos de Deus. Quais são os olhos que Deus tem para este mundo? Os olhos de querer salvá-lo e não de se divertir com ele. Deus, ele não quer descer esse mundo para passear e se divertir com os homens. Deus quer salvar os homens. Por um acaso, você viu Cristo no teatro, no Coliseu? Você viu Cristo lá olhando as modas de Roma, brincando? Ou você viu Cristo focado no objetivo de salvar almas? Pois o Filho do Homem não veio condená-las, mas veio salvá-las. É o que Cristo veio fazer. Mas para nós, os cristãos, os pequenos cristos, queremos nos divertir com esse mundo, rir com esse mundo, as amizades do mundo. Ah, meu amigo do mundo, ele está fazendo um monte de bobeira, mas ele é engraçado, ele é uma pessoa boa, sabe? Ele é desse jeito, mas no fundo, ele tem um coração bom. Se ele não tiver a Cristo, se ele não confessar a Cristo, não arrepender-se dos seus pecados, um dia há de ser julgado. Deus não está de brincadeira. Você quer ver uma coisa? Abre comigo 1 Reis, capítulo 11. 1 Reis, capítulo 11. Falando do rei Salomão nos últimos dias da sua vida. Olha o que aconteceu. Versículo 1. E o rei Salomão
amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, seguramente perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. Deus havia dito: não se envolva com estas mulheres estrangeiras. Por que não? Qual é o problema? Elas vão perverter o que você aprendeu. E aqui, versículo 2 fica claro. Elas perverterão o vosso coração. Para quê? Para seguirdes os vossos deuses. É para isso que elas vão, é isso que elas vão fazer. 3. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres perverteram o seu coração. Olha aí. Deus havia dito, elas vão perverter. Pagou para ver. E as mulheres perverteram o coração. Aí olha o 4. Sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres perverteram o seu coração. E o seu coração já não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Ele começou a ouvir as mulheres começaram a seduzi-lo para ele adorar outros deuses, e ele começou a adorar estes deuses. E aí o coração dele foi achado imperfeito. Porque ele adorava esses deuses, mas também adorava o Deus de Israel. E ele já não era íntegro, completo. Agora estava dividido entre os deuses das mulheres e o Deus de Israel. E aí o que aconteceu? Para nós vermos que Deus não está de brincadeira. Versículo 11. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança, os meus estatutos que te mandei, certamente eu rasgarei de ti o teu reino e o lançarei ao teu servo. É o que aconteceu. Ele perdeu o reino. Aquilo que o seu pai lutou para conquistar, no final da vida, o seu filho perdeu tudo. Por que ele perdeu? Porque ele começou a adorar outros deuses. Porque Deus disse: não se envolva com mulheres estrangeiras. Ele se envolveu. Ele se deixou perverter o coração. Perdeu o reino. Agora, será que se nós nos envolvermos com pessoas do mundo, olhar o que elas postam, rir do que elas postam, será que isso não vai perverter o nosso coração? Será que isso não vai influenciar a nossa fé? Será que não vamos ficar mais fracos com isso? Será que nós não vamos começar a nos amoldar ao mesmo pensamento deles? Se isso acontecer, também vamos perder o reino. Também vamos perder o reino, como Salomão perdeu. É simples. É simples para Deus tirar o reino de alguém. É simples. Assim como foi simples Deus dar, foi simples Deus tirar. É isso que nós precisamos entender. Para Deus não tem custo nenhum fazer as coisas. Nem coisas boas e nem coisas que vão, seja nos sacrificar, seja nos provar, seja acontecer alguma... Não existe custo nenhum para Deus. É simples. Um estalar de dedo e a nossa vida vira de cabeça para baixo. Num estalar de dedos, Salomão era rei. E num estalar de dedos, ele perdeu o seu reino. Por causa de uma atitude de se envolver com mulheres e atender o desejo delas. Cuidado com o mundo. Cuidado com aquilo que eles colocam e eles falam. Cuidado com aquilo que eles pronunciam. Porque isso pode fazer você perder o reino. E terceiro e último, 2 Reis 17,
Voltando lá para a 2 Reis. Versículo 9. E os filhos de Israel fizeram o quê? Secretamente coisas que não eram retas. Fizeram coisas secretamente que não eram retas. Uma palavra para definir isso: hipocrisia. Porque eles cometiam em secreto aquilo que eles não poderiam cometer ao vivo, diante dos outros. Então, secretamente, eles cometiam coisas erradas. Veja, coisas que não eram retas. Eles estavam lá, dentro dos seus quartos, dentro dos seus cômodos, trancados, fechados, e faziam as suas coisas erradas. E isso foi uma das coisas que fez o povo ser exilado, fez o povo sofrer, justamente porque eles não fizeram aquilo que deveriam ser feito para Deus. Quando nós temos atitudes assim, quais, irmão? As atitudes de, na frente das pessoas, me mostrar algo, na frente das pessoas, eu sou um paciente, na frente das pessoas, eu sou honesto, na frente das pessoas, eu sou puro, na frente das pessoas, eu pratico a lei de Deus, na frente das pessoas, eu sou correto, na frente das pessoas, eu sei da Bíblia, mas quando todo mundo vai embora e a porta se fecha, eu viro outra pessoa. E aquilo que eu cometo, longe de todos vocês, eu não tenho coragem de fazer na frente, porque eu mesmo já sei que aquilo é errado, eu não deveria fazer, não deveria cometer, mas eu faço trancado. E o ser humano, por muitas e muitas vezes, ele é um verdadeiro hipócrita. Hipócrita. Por quê? Porque ele comete no secreto e continua a praticar. Quais os pensamentos que vêm na sua cabeça e que ficam ali por muitas vezes vindo e você pensa, vem e você pensa? Quais são as coisas que estão sendo roladas na tela do seu celular? O que você está vendo no celular? O que você fica falando e comentando com outras pessoas? E ali, não conta para ninguém não. Quando começa assim, não conta para ninguém não. É porque é alguma coisa que se não pode ser falada para os outros, é porque já tem um pé atrás. Vou te falar um negócio aqui, mas só entre nós. Por que não pode falar para os outros? Por que não pode mostrar para a luz? É porque sabe que se falar, pode ser que tenha alguma retaliação. O maior filtro que se pode ter em um celular não é um programa instalado, é os olhos do próprio Deus. Esse é o pior filtro que existe, porque não passa nada. Tudo o que acontecer dentro daquela pequena máquina, na palma da sua mão, os olhos de Deus estão ali, ao seu lado, vendo o que você está fazendo, vendo o que você está olhando, rindo. Ele está olhando e observando tudo. E só registrando. Dia 19/12. Sim. Viu isso no celular. Tá perdendo tempo. Tá vendo isso. Sim. E só registrando. Para naquele dia, e eu tenho certeza que naquele dia você vai ter uma excelente memória. Você vai se lembrar exatamente que naquele dia, naquele horário, você consumiu aquilo que não deveria consumir. Fez aquilo que não deveria fazer. E o que acontece quando nós somos assim? Somos idólatras, gostamos das coisas do mundo. Quando nós cometemos o pecado oculto, a hipocrisia, acontece o mesmo que aconteceu no versículo 33. Olha o que diz o versículo 33. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam aos seus deuses.
Eles estavam divididos entre adorar a Deus, ir no culto, levantar suas mãos, chorar, ler a Bíblia e também fazer aquilo que era errado. Eles ficam divididos. Aqui é uma outra história, do 24 em diante. Aqui outros povos vão fazer parte do povo de Samaria, da região de Samaria, mas olha o exemplo daqueles que são divididos. Eles adoram a Deus e adoram também os deuses falsos. E esse é o resultado do hipócrita. O hipócrita, ele faz as coisas de Deus, mas faz as coisas para si mesmo. Ele gosta de Deus, ele gosta da igreja, ele gosta da palavra, mas ele também gosta dos prazeres da carne. Ele também gosta de satisfazer os seus deleites. Ele não disse não completamente para si mesmo. Ele gosta dos prazeres imorais. Ele gosta do mundo. Eu gosto muito. E ele está lá atrás. Mas no domingo não. No domingo ele é o santo. Mas na segunda ele é o cão. Mas domingo, pelo menos a gente vai respeitar. No culto, ele vai estar lá, piedoso. Tem que fazer aquela cara de piedoso, aquela cara de... Aí ele faz aquela cara de sofrimento. Oh, coitado de mim. Ele faz. Ele chora. Oh, meu Deus. Mas ele já sai dali com uma intenção. Que na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai satisfazer as vontades da sua carne. Não importa o que seja. Ele sai dali já aflorado. Aquele momento ali, ele está ali, terminou, amém, as luzes apagou, fechou a porta de casa, ele vira o cão. E ele começa a cometer todas as torpezas. Porque ele vive no mundo da hipocrisia. Hipocrisia. E o chamado para nós hoje é um só. Como é ou como foi a sua conversão? Desde o momento que você foi convertido até o dia de hoje, nesse momento, fazendo uma análise, seja sincero com você, seja sincero com Deus, como é que está a sua caminhada? O primeiro passo de uma mudança é ser sincero, porque quem fica justificando, quem fica criando, não, irmão, mas não é assim, é o que não quer mudar. É o que quer continuar do mesmo jeito, que gosta, aí fica justificando. Não, mas também não é assim, meu irmão. Mas também, você está falando que o trabalho é idolatria? Mas eu tenho que prover para minha casa. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que prover. Você está falando da família, mas a palavra de Deus vai dizer, irmão, que quem não cuida dos seus é pior do que o infiel. Você está falando disso, mas cresce, meu irmão, cresce. Quando é que tu vai crescer? Quando é que tu vai amadurecer na fé? Quando? Sempre com a mesma desculpa, sempre com a mesma justificativa. E não muda. Já reparou isso? Que sempre que continua com a mesma justificativa, com a mesma desculpa, não muda. Entra ano e sai ano. Você está com os mesmos pecados? Com os mesmos problemas? Não muda absolutamente nada. Então continua com a tua justificativa, continua com as tuas desculpas, continua dizendo, não é bem assim, mas Deus entende, Deus ele olha o meu coração. Aí está lá o irmão, está lá a irmã, vestido de maneira imoral. Aí você fala para o ser, você acha que a Bíblia não fala que tem que se vestir com modéstia? Você acha que não? Não, que é isso, está me julgando. Deus, ele olha o meu coração. Deus sabe que o meu coração é dele. Está certo, é verdade. Seu coração é de Deus, mas seu corpo é do diabo. Porque você está dizendo que, não, meu coração é de Deus. Mas você está se vestindo de diabo. Eu nunca vi uma ovelha querer se vestir de lobo. Eu nunca vi. Eu já ouvi o lobo querendo se vestir de ovelha, se parecer ovelha. Agora, ovelha querer se vestir de lobo, essa é nova. Essa é nova. A ovelha não, eu gosto de ser lobo. Para que você quer ser lobo? Você é ovelha. Aí fica com essa justificativa. Não, irmão, mas Deus entende. Ele, já cansei de falar, ele não entende.
Olha o exemplo de Salomão. Deus poderia falar, mas coitado de Salomão, tá velho já, né? Não, ele não entende, ele tirou o reino. É simples para Deus fazer as coisas. E qual é a palavra então que o Senhor vai ter para nós? Versículo 13. Ao fazer uma análise, a uma reflexão, versículo 13. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá pelo ministério dos profetas e dos videntes, dizendo: convertei-vos dos vossos maus caminhos e guardai-vos os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Primeira coisa, converter do mau caminho. Identifique o mau caminho que você está seguindo, seu hipócrita, seu imoral, e muda. Realmente eu estou vivendo uma vida hipócrita, realmente eu sou um homem mau, eu sou um homem ruim, eu realmente sou... Então, meu irmão, se converte. Muda de direção. Identificou, realmente eu sou... Então sai disso. Larga isso. Jesus disse, corta a mão, arranca o olho fora, sai disso. Mas não, quer continuar com as mesmas amizades, no mesmo ambiente, com as mesmas coisas. Irmão, eu estou tentando. Não está, irmão, tentando. Não está. Você acha que está tentando. Aí um dia consegue, 2 dias consegue, aí no terceiro já está rendido no chão. Senhor, me ajuda. Aí levanta, aí num dia consegue, no outro dia consegue, na segunda semana já está caído de novo no chão morto. Arranca, se converte, mudança de direção. Aquilo me leva ao pecado, arranca fora. Aquilo está me pervertendo, arranca fora. Arranca o olho, arranca o braço, acabou. E segunda coisa que ele fala, converter-se dos maus caminhos e guardai os meus mandamentos. Guardar os mandamentos é o mesmo que amar a Deus. Porque Jesus disse, se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, como que eu vou amar a Deus? Senhor, eu preciso te amar, eu quero te amar. Como? Guardando os mandamentos. Uma tarefa de casa para todos nós. Pega a Bíblia e enumera todos os mandamentos de Cristo. Vai anotando. Amar o inimigo, ser paciente, e vai anotando a mão. Escreveu no computador, não. Vai anotando a mão para fixar. Anota. Leia, releia e pratique aquilo que você escreveu naquele papel. Você vai amar a Deus. Vai ter que guardar os mandamentos. Tá, e quais são os mandamentos? Qual é aquele texto mesmo? Não sabe nem quais são os mandamentos. Como é que vai amar Cristo? Como é que vai amar Deus? Então nós precisamos saber os mandamentos e praticar os mandamentos. Senão, é um amor apenas de fala. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Senhor, como eu te amo. Mas apenas palavras. Não muda absolutamente nada. Para Deus, é simples. Dar a vida ou tirar a vida. Para Deus, é simples. Estava compartilhando hoje com o irmão Daniel pela manhã, que nesse período eu me lembrei de um amigo que eu tinha, na época de faculdade, o nome dele era Felipe também. E aí nós fazíamos faculdade à noite, e aí tinha que sair da faculdade, e já era 10 e pouco, às vezes quase 11 horas, e nós íamos andando. Nós éramos amigos, ele também dizia ser da igreja, nós éramos amigos, e morávamos no mesmo caminho, só que a casa dele era um pouco antes, a minha ficava um pouco depois, então nós sempre voltávamos andando. E como era muito tarde, e às vezes a gente estava com fome, então a única coisa que tinha no caminho era um McDonald's. E aí então, nós passávamos no McDonald's para comer alguma coisa. Não era todo dia, mas muitas vezes nós passávamos lá. E eu me recordo, ele tinha a minha idade na época, e na época nós tínhamos 20 anos, 21 anos, nós éramos bem mais novos. E aí nós entrávamos no McDonald's, estávamos na fila, escolhendo qual lanche. E aí eu escolhi, eu vou querer esse aqui. E aí ele dizia na época, não, eu não vou comprar não,
porque eu quero juntar dinheiro para comprar um carro. Eu quero comprar um carro e eu vou ter um carro. E eu falava com ele, que isso, rapaz, come aí, meu irmão, o lanche. Não, eu vou juntar dinheiro porque eu quero comprar um carro. Tudo bem. Muitas vezes nós íamos e ele não comia. Ia e não comia. Apenas acompanhava, terminava ali o lanche e nós caminhávamos para casa. Chegou um determinado dia que ele falou o seguinte, Felipe, o nome dele também era Felipe, curiosamente, mas ele virou para mim e falou, Felipe, eu vou precisar me ausentar da faculdade, porque eu vou precisar fazer uma cirurgia nos rins. Eu não lembro se ele tinha pedra, eu não lembro o que era, mas ele precisava fazer uma cirurgia nos rins. E aí eu vou ficar 1 ano afastado, entre a cirurgia e a recuperação. Então, quando eu voltar, a gente já não vai estudar mais junto na mesma sala, porque você já vai estar mais à frente do que eu, e eu vou ficar ali para trás e tal. Eu falei, não, tudo bem, Deus abençoe. E aí nos despedimos, e depois desse dia, eu nunca mais vi ele. E aí eu fui saber a notícia depois, que ele fez a cirurgia, mas infelizmente ele faleceu. Não aguentou. Então, todo aquele sonho, aquele projeto, aquela vontade que ele tinha de comprar um carro, ele nem conseguiu fazer isso. Ele queria, não vou comer agora, prefiro ficar com fome, porque eu vou comprar um carro. Ficou com fome e não comprou um carro. Para nós percebermos e vermos que a nossa vida, ela é nada. Ele tinha a minha idade, você olhava para ele, um menino saudável, não tinha nada, normal. Mas ele faleceu. Cada um de nós, talvez você já foi no correio, e quando você chega lá no correio, antes de ser atendido, você precisa de uma senha. Aí você pega aquela senha, e ali lá na televisão, vai aparecer lá o número. Quando é o seu número, aí o atendente vai te atender. Todo mundo que nasce recebe uma senha. E essa senha não pode ser transferida para ninguém. Toma aí minha senha. Essa senha é única e exclusiva. E é a senha da morte. Todo mundo tem essa senha. E 1 hora, o televisor vai mostrar a sua senha. E aí você vai precisar ser atendido naquele lugar. E a pergunta vai ser, o que você fez? Para quem será? Para quem foi todo o seu labor, todo o seu esforço, tudo o que você fez, para quem foi? E aí vai ficar claro, nítido, se você não viveu como um cristão, vai ficar claro que naquele dia você receberá a condenação eterna. Então, todos têm uma senha. Ninguém sabe se a minha é antes ou depois da sua, se a sua é antes. Ninguém sabe, mas todos têm. Portanto, é o momento de nós averiguarmos qual é a situação da nossa conversão. É uma verdadeira conversão ou uma falsa conversão? Fomos convencidos ou convertidos? Vamos orar.